Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Vamos dar aqui continuidade na disciplina de desenho técnico. Ô, Hoje a gente vai... professor, tá me Pois ouvindo? não? Eu quero só avisar de antemão que a minha internet está horrível e, e alguém quebrou o cabo da internet quando foi passar de caminhão e estão tentando resolver agora. Então, caso eu caia ou eu saia e não consigo mais entrar, quero pedir desculpa antecipadamente. Tudo bem, ok. Tá bem. Obrigado aí pela antecipação aí do problema, tá certo, Gabriel? Aí, mas é algo que estamos... é cabível, né, de acontecer, certo? Mas tudo bem, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. Pronto. Então, dando início. Ah, outra coisa, né? Eu encaminhei para vocês, né, para a notificação do curso de Energia e Meio Ambiente, né, da disciplina, que sábado não teremos aulas, né, porque vai ter exatamente aí a aula inaugural presencialmente lá no anexo, né, lá no bloco do curso de Energias Renováveis, tá certo? O evento vai acontecer das 8 da manhã, né? Pontualmente inicia às 8 e vai até a meio-dia, tá certo? Então, sábado não teremos esse momento, né, da aula. Espero vocês lá, né, no evento, tá ok? Então vamos lá. Ok, professor. Pois não? Ok. Ah, Leve bolo e Guaraná. provavelmente não vai dar para eu ir, não, porque eu tenho aula na disciplina, né? Eu tenho uma disciplina anterior à de vocês, né? Então, como lá é para os calouros, né? E eu tenho uma disciplina do quarto semestre, então provavelmente não vai dar para eu ir, certo? Beleza, mas se puder aparecer, aparece por lá. Tá? Tá ok, tá certo. Tá bom. Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre, e aí utilizando a norma, né? Sobre o que é escala e o que é cota, né? Muitos ainda têm, né, dúvida do que é que se trata, como é que faz relação de escala, né? Por que se utiliza escala? Qual é a definição? Qual é a norma, né, relacionada à escala? E também a cota, né? Cota está relacionada exatamente à dimensão, né, da peça, quanto é que deve colocar, onde deve colocar. Pois não? É porque Pois minha não, internet Gabriel? estava meio ruim, eu observei isso agora, mas pode me responder? É obrigatório ir? Porque pode ser alguma coisa aconteça, e eu moro bem longe. Em termos de obrigação, ninguém, assim, teoricamente ninguém é obrigado a nada, né? Eu não sei se vai ter lista de frequência lá, tá certo? Eu não sei como é que vai ser o trâmite. Porém, né, o que está programado para esse encontro presencial algumas orientações, tanto relacionada ao curso e relacionada exatamente ao andamento de vocês com o SIGA, né, com alguns projetos de extensão, né, com alguns projetos de pesquisa que são necessários vocês ter, que está relacionado com atividades extra sala de aula, tá certo? Mas ninguém não é obrigado aí não, Gabriel, tá certo? Obrigado mesmo, ninguém é, tá bom? Pois bem, então voltando aqui, né, na aula de hoje, a gente vai falar, né, sobre escala e cota, né? E como sempre trago nas aulas posteriores, eu trago um resumo da aula anterior, né? Da aula anterior, a gente falou, né, das normas, principalmente a 16.752 e a 16.861, que relata, né, um fala das margens, né, e do layout do uso do papel, certo?
e relaciona também a linha, né, e o modelo de linha, como é que deve ser a linha, a legenda, né, então ele trouxe isso para cá. E dentro dessa temática, a gente fez uma atividade, né, em sala de aula, uma atividade online, propondo exatamente essas normas aqui estabelecidas, né. Também nessa mesma aula, mostrei para vocês onde vocês podem conseguir a norma, né, lembrando que a norma ela é paga, mas como vocês têm vínculo com a instituição, o FPI, e aí vocês podem ter acesso a essas normas aí estabelecidas, certo? Já na aula de hoje, né, o objetivo maior é exatamente compreender como é que se aplica uma escala, né, qual a importância dessa utilização de escala, né, nos desenhos técnicos, e a precisa relação de cotagem, né? A cotagem é exatamente a relação do tamanho daquele lado da peça, o dimensionamento da peça, certo? A gente vai entender como é que se aborda. Claro, não é aleatório, a gente vai seguir algumas normas para isso, certo? Uma das normas é exatamente relacionada à cota, certo? Que é a cota, a norma de 17.068, certo? Então, essa norma, 17.068, a gente vai relacionar, e é relacionada para a cota. Em relação à escala, né, existia uma norma para ela, certo? Hoje essa norma está desatualizada, foi cancelada, não existe uma norma específica para a escala, mas todo e qualquer desenho é bom referir a escala, né, para o seu trâmite, tá certo? Eu estou saindo aqui só um momento, pessoal, porque tem pessoas pedindo para entrar, né, na sala de aula, certo? Só um minutinho. Pronto. Então, eu vou até colocar aqui, né, só para a gente, ó, e aí eu vou mostrar para vocês, né, vamos ver se essa norma 17.068, né, ela se encontra, né, aqui naquele site que eu mostrei para vocês para ter acesso, né, eu vou até compartilhar com vocês aqui, e a gente vai interagindo com essas normas, né. Pronto. Vamos botar aqui, né, 17.058, certo? A norma brasileira, né, a NBR, então selecionar aqui, né, a que eu quero que vá buscar, né, e colocar ver a busca dessa norma, né? Pronto. A norma relacionada aqui, né? Aqui, ó, desenho técnico, requisito para representação de dimensionamento e tolerância, né? Vamos relacionar ela, que é exatamente a cota, né? Vamos ver se ela está aqui disponível. Aqui está mostrando o valor, né, de 463,90, né? Eu acredito que ela não está disponível, né? Pré-visualização. Acho que a gente não vai conseguir visualizar a norma como um todo, né? Mas vamos ver aqui. Não, ela abriu, certo? Então, no caso aqui, desenho técnico, requisito, né, para representação de dimensionamento e tolerância, né, que é exatamente as cotagens, né? Aí aqui ela vai, vamos lá, eu vou passar para algo que ela não vai, como ela não está aqui, ela só tem uma parte, né? Ela não tem, né, ainda disponível, né, essa norma nessa plataforma, né? Tanto é que ela está perguntando se eu quero solicitar, né? Quer solicitar exatamente que a instituição compre, né, para a gente ter acesso a essa norma lá com aquele valor lá correspondente, né? Então também não tem acesso, né, a essa, não tem acesso a ela, né? É que, no caso aí, se para ter acesso teria que solicitar a compra, né? Solicitar a inclusão. Então, ela ainda não está inclusa aqui para nós. São 17 mil, vou botar aqui só para a gente ver, 17.068. No caso aqui, ó, ela não está na nossa biblioteca, né? Então, não possuído, né? Se fosse para estar aqui, teria que adquirir ela com o valor do 463, né? No caso aí, quem iria pagar, né? Como eu sou professor, quem iria pagar era a instituição, né? Mas eu não vou solicitar isso, não, tá certo?
Só um minutinho, pessoal. Vou sair daqui porque estão também pedindo para entrar. Professor, Pois não? essa norma 17.068 é de dimensões e tolerância, é que chama? Cota, tolerância, exatamente. Que é quota, no caso, né? Que é relacionada à cota, certo? É o que a gente vai debater na aula de hoje. Certo. Vamos lá. Então, pronto, né? O que a gente vai especificar na aula de hoje é exatamente falar sobre cotas, né? O que seria cota, abordar sobre esse assunto. Vamos falar também de noções de proporção, né? O que é relacionado exatamente por que utiliza a escala, exatamente para fazer essa relação de proporcionalidade, ok? E aí vamos iniciar a aula de hoje falando exatamente o que é cota, né? Então, eu já dei um spoiler, né, do que seria cota, mas aí eu pergunto a vocês, né, o que é que vocês entendem, né? Claro, quero a interação de vocês aqui na aula de hoje, mas o que é que vocês entendem por cotagem, né? O que seria cotagem? São as medidas, né? Ok, seriam as medidas, né? Mas as medidas de quê? E de quê, né? E em relacionado a quê? Né? Ao desenho, né? Por exemplo, uma lateral de um retângulo de, por exemplo, 3 metros de comprimento por 2 de largura. Aí como é que eu boto no desenho? No caso aí. Você puxa uma linha paralela ao desenho, né? E dimensiona colocando o número centralizado, né? 3 de largura, por exemplo, por 2, ou 3 de comprimento por 2 de largura, puxando uma linha paralela, mais fina do que o desenho, né? Com os traçozinhos nas bordas, né? No ponto 1 ao ponto 2, por exemplo. Aí você faz um tracinho, bota no meio a medida exata. Ok, vamos lá. Então, eu estou tentando entender aqui o que você está me explicando. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma mesa, né, uma superfície de mesa, que essa mesa ela tem de comprimento 2 metros, né? Isso. E tem de profundidade 1 metro. Né? E aí eu quero representar ela na forma de desenho. Né? Aí esses 3 metros eu coloco lá no desenho, ou, claro, né, não vai caber no desenho uma folha, uma peça de 3 metros, né? Aí como é que eu faço lá no desenho? Né? O desenho tem... Você representa a planta baixa, né? Cortes, e um exemplo fachada, no caso da mesa não precisa não, mas seria planta baixa e vista, né? A planta baixa, aí 3, por exemplo, 3 de comprimento por 2 de largura, aí fazer uma linhazinha paralela ao desenho, né? Faça uma linha paralela, porque assim, explicar por coisa é um pouco mais difícil. Mas seria nas representações dos desenhos, né? Eu entendo, eu estou entendendo. Beleza. Alguém mais aí para contribuir, né? Aí na explicação. Acho que foi o José que estava explicando, era? Isso. Pronto. Alguém mais aí para contribuir nas explicações do José? Obrigado, viu, José? Por nada. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, é o Jorge, né? Eu acredito, professor, tipo assim, eu imagino que contagem esteja relacionada a marcação, alguma coisa do tipo, uma representação gráfica, sim, em relação à medida de um objeto, o pé, ou tipo assim, desenho técnico, tipo assim, definindo dimensões geométricas, alguma coisa do tipo. Ok. É a dimensão real, né, professor? Do que representa o desenho. Pronto, a dimensão real do desenho, né? Então, de modo geral, é dimensionar, né? Você colocar ali as suas dimensões, né? Para a pessoa que vai compreender, saber qual é a dimensão da peça, né? Não sejam dimensões aleatórias, não é isso? Então, no modo geral, foi isso que foi dito aqui, na maioria das vezes, relacionado ao que seria cotagem, né? Pois bem, então, como eu trouxe aqui, né, algo da literatura, né, eu vou exatamente ler o que eu trouxe. Então, a cotagem é uma representação gráfica através de caracteres, né, de um elemento, utilizando linhas, símbolos, notas e valores numéricos. Então, a relação de cotagem, ela não está representada somente pelo valor exato, como foi dito. Ela é um conjunto de parâmetros. Como o José falou, é uma linha ali, né,
relacionada com o comprimento da peça, com a linha de extensão, que vai exatamente determinar o que está sendo referido ali do desenho, né? O próprio valor, né? Um valor numérico, né? Tanto é que quando você coloca na cotagem, você não coloca o dimensionamento, a unidade em si, você coloca o valor, né? O que vai representar aquele valor, né, ali correspondente é lá na legenda, quando a gente coloca aquela unidade. Né? Então, é um conjunto de informações, né? Não é somente o número propriamente dito, né? Então, é um conjunto de informações. Então, tudo esse conjunto é chamado de cotagem, certo? Então, a cotagem normaliza, né, um intercâmbio de informações entre a parte envolvida no projeto, né? E aí é a relação entre o objeto real e o que vai ser representado ali, né, no desenho, né? Porque o desenho é uma representabilidade do que seria real, certo? Se esse elemento real é um projeto, uma ideia, né, então mais tem essa representabilidade, certo? A cotagem deve ser completa e sem excesso, ou seja, não deve faltar nem sobrar informações, né? Então, não pode nem ter informações de mais e nem ter informações de menos, né? Ela tem que estar exatamente bem equilibrada, né? No seu contexto bem equalizado. A gente vai até entender no meio da aula de hoje o que seria esse excesso e o que seria essa falta, certo? Então, a gente, claro, a gente está baseando essa cota a uma norma, né? Há uma norma para a gente se basear. Ao slide anterior. Pronto. Tem alguma pergunta, Gabriel? Só um pouquinho aqui, a internet está meio ruim, fica meio travando. Pode repetir com um pouco mais de calma? A internet hoje está horrível. Pronto. O que seria cotagem, né? Cotagem é um conjunto de símbolos, né? Esse conjunto de símbolos é uma relação de caracteres, tanto de linha, de valores, né? De setas ali representadas para referir, né, a dimensões de um objeto, ok? E essa cotagem, ela interage, né, com valor numérico real que está sendo representado por meio do desenho ali que você está fazendo, certo? E essa representação, né, de cotagem, ela nem pode ter excesso de informações e nem faltar informações. Ela tem que estar bem equilibrada no seu contexto geral. Certo? Deu para entender, Gabriel? Ou cortou aí em um desses momentos a minha fala? Oi? Deu para entender. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Ok. Então, essa cota, né, ela se baseia na norma 17.068, né, como eu já tinha me referido, tá certo? Então, ela não é aleatória, certo? Ela segue alguns padrões. Claro, essa norma já foi atualizada, né? Então ela vem num processo de atualizações, algumas informações já não podem mais, certo? Do que a da anterior. E a gente vai, na medida da aula de hoje, a gente vai relacionar essas mudanças, certo? Então, o número colocado no desenho que representa as dimensões reais do objeto. Então, esse número também faz parte dessa cotagem, certo? A unidade ideal é metro, né, em termos mais utilizados, mas isso não quer dizer que, dependendo do objeto, você pode utilizar outras unidades, certo? Como centímetro e milímetro, desde que você refira isso lá na legenda, certo? A cotagem deve ser objetiva, né? Isso quer dizer o quê? Ao você visualizar, você compreender, né, de imediato, certo? Não deve ter, vamos dizer assim, ruídos, né, que seria poluições no desenho, então ela tem que ser bem nítida ali, certo? Legível e não gerar nenhuma dúvida relacionada àquela dimensão ali do objeto. Aqui, né, eu trago um exemplo, né, do que seria cotagem. Vou só colocar aqui para a gente ir marcando, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um desenho, né, onde esse desenho ele vai ter aí, né, diâmetro, comprimento e altura. Lembrando que a gente está trabalhando no plano, né? Então a gente não tem profundidade nesse tipo de desenho, né? A gente só vai ter comprimento e altura, né, relacionado ao objeto. Ou
né, linhas horizontais, ou linhas verticais, ou linhas oblíquas. Nesse caso desse desenho, não tem linhas oblíquas, ele tem linhas horizontal ou vertical, certo? Então, o que é cotagem? Cotagem é o conjunto de informações, né, como eu disse. Então, nessas relações, eu vou ter um conjunto de informações. Quais são os conjuntos de informações? Uma é exata essa linha mais fina, né? Lembrando, galera, que a linha do desenho ela é mais espessa, né? Como a gente falou nas aulas anteriores. Logo, ela está mais espessa aqui, ó, na linha descrevendo o objeto. As demais linhas, elas são mais finas, certo? Então, a linha que aqui é de extensão de cota, que a gente chama linha de extensão de cota, que é essa que eu acabei de indicar a vocês, certo? Ela é mais fina. Essa aqui é uma linha de cota, certo? São linhas de cota. Ela, na sua extremidade, você coloca algumas, e a gente vai ver que não necessariamente precisa ser seta, ela pode ser outros caracteres, né? Nesse caso, é uma seta, certo? E o C é o valor numérico, né? O valor numérico que corresponde ao tamanho real do objeto, certo? Então, normalmente você pode representar, como você está vendo aqui, um conjunto de partes. Então, eu estou colocando a dimensão dessa parte, aqui através desse conjunto. Aqui eu também estou colocando a relação dessa parte, certo? E aqui eu estou relacionando todo o tamanho da peça em termos da maior altura dele, que seria essa daqui, certo? Outra coisa que a gente vai falar posteriormente, né? Porque aqui eu não tenho excesso de informação. Eu poderia descartar esse elemento, certo? Eu poderia descartar esse elemento e aqui colocar, né, somente a parte, né? Somente a parte desse valor correspondente aqui, esse outro C. Que também eu teria a ideia de tanto de cada parte, como eu também teria a ideia do tamanho mais alto aí da peça, certo? Dá para ter essa informação. Nesse caso aqui, o que ele faz? Ele dá o tamanho da peça total e tem como eu saber que tamanho seria esse pequenozinho aqui, subtraindo os demais, certo? Então, essas são informações que é possível de fazer. Outra coisa, né, que eu posso trazer aqui como interagir com essas cotas, né? Por exemplo, essa de baixo eu tenho uma cota aqui da largura, certo? Eu tenho uma cota aqui da largura. Aqui, o que é que ele faz, né? As setas, elas estão inversas, né? Elas estão fora do tamanho que ele está medindo. Essa medida desse C aqui seria aqui dentro, ó. Por que aqui está fora, né? Porque... Opa. Só voltar aqui, pessoal. Por que aqui está fora? Porque como essa largura ela é muito estreita e pode acontecer dar ruído na informação, então uma das formas de você representar essa largura que está dentro da representabilidade da norma é você colocar as setas, né, elas sendo direcionada para fora. E essa dimensão você colocar fora. Isso dá a entender que você está medindo, né, cotando, aquela espessura, por causa da linha de cota, né, a linha de extensão, certo? Isso é um parâmetro. Outra coisa, né, que é observado aqui, que, no meu entender, né, foi uma falha, né, é exatamente aqui, ó, aqui falta, certo? Ó, aqui falta esse tamanho, certo? Ó, eu não sei qual é esse tamanho. Se ele tivesse essa informação aqui em cima, beleza, certo? Ó, se eu tivesse essa informação aqui em cima, beleza, mas eu não tenho, né? Aí está faltando essa informação aqui para exatamente eu saber qual seria esse tamanho, né, dessa largura, certo? Aí é um erro de imagem aqui, tá certo? Aqui, pessoal, alguma pergunta relacionada a essa peça, essa imagem? Eu vou passar para outra, tá certo? Professor, esse círculo aí, ela está significando o que mesmo no caso aí? Pronto, vamos lá. Essa peça ela tem um furo, né, no seu centro, né? Então aqui tem um círculo mesmo na peça. Aí ele é cortado, né? Exatamente aqui, ó. Isso aqui são linhas de simetria essas linhas tracejadas, a gente viu na aula anterior relacionado às linhas, né, de diferentes linhas. Então essa linha traço e ponto, ele representa linha de simetria. Então, ou linha diferencial aqui de distância, né? Então, nesse caso aqui, ele está dizendo exatamente que essa distância aqui para cá ela é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, certo? São iguais.
E aí, para não ter ruído, o que é que ele faz? Ele coloca a seta aqui, né, do lado e do outro, e diz que o diâmetro, ele está dizendo exatamente o que é isso. O diâmetro corresponde a um valor X, ele está relacionando a dimensão do diâmetro. E aí fica externo, né? Não fica dentro do ciclo para não ter ruído, né? Não ter a cota ela ser o mais nítida possível. Deu para entender? Ok. Sim. Vamos lá, Pedro. Professor, e essa linha reta embaixo da figura, em cima desse C, que não tem nenhuma seta nem do lado nem do outro? O que ela significa? Essa linha vermelha que eu passei? Não, essa linha preta em cima do C, do primeiro C ali de baixo, abaixo da figura. Qual essa daqui? Opa. Não, aqui é de cima, paralela ao último eixo aqui da Não, figura. aqui, essa linha mais espessa em preto é o objeto, né? A figura em si, né? Não, professor, essa daqui embaixo da figura. Peraí, deixa eu ver aqui o que é que eu... Essa linha Em aqui, cima desse C. É, sim, sim, sim. essa linha ela é chamada de linha de extensão, exatamente para referir a esse C aqui, ó, para referir a esse C aqui, ó. A dimensão desse C, que ele vai daqui até aqui. É uma linha de extensão de cotagem, né? A gente chama linha de extensão de cotagem. Por isso que ela é mais fina. Certo? Como aqui também, ó, tem uma linha de extensão de cotagem, certo? Aqui também tem uma linha de extensão de cotagem. Professor, Oi? quando as setas estão viradas para fora, ela está medindo todo o diâmetro. Quando ela está voltada para dentro, ela está medindo a parte interna, correto? Depende, certo? Depende. O que é que acontece? Quando ela está medindo, no caso aqui, ela está medindo todo o diâmetro. Se não tiver ruído, né? Se não tiver ruído, né? Você pode dimensionar internamente. Você pode dimensionar internamente, certo? Mas desde que não aconteça o ruído, né? A relação maior é o ruído. Porque relacionada aí, ela não está falando de espessura. Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, essa linha, ela não está relacionada à espessura, ela está relacionada ao furo em si, certo? Só o furo. Ali é como se fosse um furo, certo? Eu não tenho dimensão, não é um tubo de cano que eu tenho a espessura do cano e aí vai dar diâmetros diferentes, né? Que chama de bitola interna e bitola externa, né? Ele não está referenciando isso, certo? Quando eu tenho a espessura para mim é importante, ele faz outro desenho externo a essa linha, né? Faz outra linha, e essa linha é exatamente representando que eu tenho ali uma espessura externa ali, certo? Quando isso acontece. Então, na maioria das vezes, eu posso representar com essa seta externa para evitar ruído, ou posso representar interna desde que não aconteça ruído. Deu para entender, Jorge? Deu sim, professor, deu. Ok? Tranquilo. Então, ó, nesse caso aqui do outro desenho, né? No outro desenho tem um ângulo, né? Então, o ângulo ele também é representado, ó, por exemplo, ele também é representado. Nesse caso aqui, ele é representado com as setas internas ao desenho, certo? Exatamente representando o ângulo. E eu coloco o valor lá relacionado ao ângulo, 30 graus, 45, 15, etc. Certo? A mesma coisa acontece aqui, ele vai ficar externamente ou internamente, certo? Aí você pode perguntar, professor, tem como eu representar esse 120 de outra maneira? Tem. Eu poderia fazer aqui externamente o ângulo, né? Dessa extremidade. Só um minutinho, pessoal. Então, dessa extremidade. Qual seria o ângulo aqui que eu poderia fazer para representar o mesmo 120? O que dê 360, né? Exatamente, será um complementar de 360, né? Eu já teria aí 120, né? Então tá faltando aí 240, não é isso? Então, aí no caso eu teria que tirar o 120 disso aí. Eu ia pagar o 120, não precisaria estar aqui, mas eu colocaria que essa angulação entre o externo era de 240. Aí, claro, indiretamente eu saberia que o ângulo interno é 120, que é o complementar. Então, é exatamente a relação do excesso de informação. Eu não posso ter excesso de informação. Ah, professor, por que eu não posso deixar 240 e 120? Porque eu vou ter excesso de informação. É desnecessário. Certo? São informações desnecessárias. Apenas uma informação eu posso, contrapartida, ter a outra.
Deu para entender o que é excesso aí? Deu. Professor, dando esse exemplo aí do Sim, sim. 240, ele pode gerar até um erro na própria produção, né? Sim, na própria fabricação de uma peça, se for, né? Pode sim. Aí outra coisa, por que aqui não ficou externo, no caso aqui do desenho? Porque vai ter ruído com o comprimento aqui com o C, ó. Então, outra coisa importante, né? Por que nesse caso não vai ficar externo? Para não ter ruído com informações do C. Então, é interessante colocar interno, certo? Nesse caso aí, ó. Certo? Para não ter essa ruído, porque precisa marcar as linhas de cotagem, né? No caso aqui, a linha do ângulo, né? Essa é necessário. Então, para não ter esse ruído, você faz dessa maneira. Certo? Oi? Alguém levantou a mão. Professor, e aí no caso, então, por que que nessa figura está me dando só a angulação de 2 pontos? Se eu botasse ele de 90 graus, seria também excesso? Não, aí é excesso. Eu sei que duas retas perpendiculares entre elas é 90, eu não preciso colocar. Isso é excesso de informação. Certo? Ok. Mas em relação à angulação aqui, por exemplo, desse outro, do outro ali que eu poderia botar, também seria excesso, né? Aqui também. Acho que é nesse aqui que está se referindo, nesse ponto aqui, né? Também nesse. É excesso, porque aqui, quando eu passo uma reta e aqui eu passo uma vertical, eu sei. Esse ângulo não vai mudar. Por quê? Porque eu sei que aqui também é 30. Aqui vai ser exatamente também 30 graus. Certo? Exatamente porque desse elemento aqui, ó. Certo? Desse aqui, ó. É excesso. Isso geometricamente, né? São informações em excesso. Ok? Pois bem, aí aqui, só um minutinho, pessoal. Tem um pessoal pedindo para entrar na sala, né? Voltando aqui. Então, aqui, o que é que acontece? Eu vou ter o comprimento, né? Aqui eu vou ter o comprimento dessa peça. Então, outra coisa, informações importantes, né? Ó, por exemplo, se a cotagem estiver no lado esquerdo, né? Sempre o número ele vai ficar, de acordo com a norma, ele tem que ficar também do lado esquerdo, né? Mais à esquerda da linha. Então, professor, eu posso botar aqui dentro? Não, a norma não aceita, não é permitido conforme a norma, certo? Relacionado também superior, né? Ela tem que ficar acima da linha de cotagem, né? Então, aqui, ó, ela tem que ficar acima da linha de cotagem. Aqui, ela tem que ficar, né? Ou aí no lado esquerdo, né? Ou do lado direito, ela pode ficar tanto do lado esquerdo, desde que não haja ruído, como ela pode ficar do lado direito, certo? Aqui não tem problema, certo? Porque não vai ter ruído aqui nessa formação. E aqui tem que ficar superior. Ok? Professor, vou voltar lá. Quando tu fala do ruído, nesse caso aqui da nomenclatura, com relação a colocar, por exemplo, colocar tanto do lado direito como da esquerda, porque não vai influenciar na informação. Na informação correta, né? No caso do exatamente. Propriamente dito. Isso. Quando eu falo ruído, é exatamente você não ter diversas informações ali, né? No desenho. Certo? Então é por isso que eu falo ruído. Certo? Perfeito. Ou não? Eu vi uma pegadinha de prova aí. Agora eu queria que você explicasse de novo aí essa parte aí que você falou, da esquerda, superior e da direita, porque eu não. Só para eu ter certeza que você entende correto. Não, porque assim, do lado esquerdo, é necessário você colocar o valor propriamente dito aqui, ó, certo? Você não pode colocar interno aqui. Por quê? Porque você vai ter ruído aqui na informação, certo? Ok? Já do lado direito, você pode colocar aqui, que não vai interferir, certo? Você não vai interferir na informação, que ali você vai saber que é o número. E, dependendo da informação, você pode colocar interno, desde que não aconteça o ruído, né? Desde que não aconteça dupla informação ali, certo? Expliquei aí? Na esquerda nunca pode ser interno. Na direita pode, desde que não haja ruído. Isso. E na parte superior e inferior? Não, aí só o superior, não cabe inferior. Certo. Superior e esquerda, a mesma regra. Certo? A informação mais necessária é que não pode ter ruído, né? Você não pode ter interpretações duplas. Certo? A informação ela tem que ser única e somente única. Certo?
Então, vamos lá, ó, a estrutura básica das cotas, né? Então, primeiro, você vai ter a linha de cota. O que é a linha de cota? É exatamente essa linha aqui, ó, essa linha aqui, que é onde vai ficar a informação relacionada ao comprimento do que está sendo medido, certo? Isso é chamado de linha de cota. Tem a linha de extensão de cota, que é exatamente onde vai pegar a peça e vai até a linha de cota, certo? Então, essa daqui é a linha de extensão de cota. Onde ele, por exemplo, voltando aqui, ó, eu até falei, né? Que é a linha de extensão. Aqui, ó. Ele vai servir, né, para lhe direcionar o que está sendo medido. Outra coisa importante, jamais e nunca, né, jamais a linha de extensão ela pode encostar na linha do desenho, né, nessa linha mais espessa do desenho, jamais. Exatamente também, para não ter ruído, né, porque se encostar você vai interpretar que faz parte ao desenho, e não faz. A intenção dela, né, no sistema de cota é só exatamente direcionar o que está sendo medido, né, o que está sendo ali dimensionado. Ok? E tem o próprio valor, né, que é a cota em si, certo? A cota em si é o valor numérico, né, e também não tem unidade. Nunca se coloca unidade na cota, né? Em normas antigas, né, bem antigas aí, até aceitava o valor da unidade, né? Hoje não se utiliza mais, certo? Outra coisa importante, ó, né, que podemos trazer aqui para a cota. Você pode ter várias representações, né, para definir a relação de linha de cota e a linha de extensão. Por exemplo, aqui é um traço, né, exatamente indicando que ali é o cruzamento entre esses duas linhas, né? Você pode ter a seta, né, então relacionado à seta. Você pode ter um ponto, né, também é permitido, desde que interprete, né, o que seria essa junção, certo? Perguntas aqui, galera? Quando há intersecção de duas retas, tem que ter algo sinalizando, né? Exatamente, tem que ter algo para sinalizar que ali é o fim, certo? Ali é a finalidade, ali é o fim. Acaba-se ali. Professor, Oi. é só referente a você falou sobre os dois pontos aí. Eu tinha falado bem, que eu falei Vou trazer aqui para essa imagem aqui, vou trazer, pronto, trouxe para essa imagem. Pronto. Então, aqui a representabilidade, ó, como eu disse, a ideia é exatamente mostrar que você vai ter a junção entre a extensão, certo? E a linha de cota, certo? Então, ela pode ser na figura 1 aqui, ó, esse traço, né? Na figura 2 pode ser um ponto, certo? Ou pode ser a própria seta representada, certo? Então, a ideia é exatamente dar entendimento que ali é o final, certo? É ali a finalização daquela dimensão ali, ok? Aí, já falei sobre isso, né? Exatamente representando essa relação. Ó. Não, jamais pode a linha de cota, né, fazer parte do contorno do desenho, né? Então, ela não pode encostar no desenho, como está indicando aí, certo? Aí, ele até diz aqui também, ó, que você vai ultrapassar um pouco, né, a linha de cota vai ultrapassar um pouco a relação, né, da linha a linha de extensão vai ultrapassar um pouco a linha de cota, né? Exatamente para você ter o entendimento ali que são dois parâmetros distintos, certo? Ele até coloca aqui que pode ultrapassar mais ou menos 2 milímetros, né? Ali, né? Desde que não necessariamente isso tem que ser preciso, né? Desde que você ultrapassa um pouco a linha de cota, certo? Então a cota acima da linha de cota sem tocar a cota. Outra coisa importante, né, que eu não falei anteriormente, ela não pode, né, exatamente para não ter ruído, ela encostar a cota. Porque se encostar a cota, pode ter ruído que ali, não, por exemplo, não for 50, né, você pode interpretar, está encostando a cota ali, não representa 50. É outro valor. Então, exatamente para não ter essa interpretação, jamais pode encostar a linha de cota. Certo? Então, a seta deve tocar a linha auxiliar, né, quando tiver seta. Então, elas têm que se cruzar aí, certo? Se for o traço, tem que cortar o traço, né? Se for ponto, ele tem que encostar, né, ter essa relação. Então, são
finalização aí do sistema de cotagem. Certo? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Eu vou prosseguir, viu, galera? Tem um errozinho aí, né? Linha auxiliar não toca a linha de contorno do desenho, mas ela tá tocando, né? Tá não. Vamos lá, voltar aqui. Onde é que ela tá tocando? Tá não, tá tocando não. Ela só tá marcando, tá tocando. A linha auxiliar é essa daqui, ó. Não tá tocando não. Eu confundi a linha auxiliar com a... Não, aqui é a linha de cota. Aqui a gente chama de linha auxiliar ou linha de extensão, né? Ah, não, tá certo. Confundi a linha auxiliar com a linha de cota. Tá bom. Linha de cota, a linha de cota, ela toca, às vezes até cruza. Quando você traz um traço, ela pode ultrapassar, exatamente. Mas a linha auxiliar ou linha de extensão, ela não atinge o contorno, né, do desenho, certo? Mas foi boa a dúvida aí que foi para eu não confundir. Ok, mas sim. E pode perguntar, quem tiver dúvida, sem problema, certo? Então, como eu coloquei aqui, né? Cota, o posicionamento, né? Então, geral, são colocados acima da linha de cota, né? Mas sem tocá-la e preferencialmente no centro. Aí, outra informação que eu não falei. Ela tem que ser no centro, essa informação, tá certo? Ela tem que estar ali no centro. Ok? Na vertical, à esquerda da linha de 0, cota, né? De baixo para cima, certo? Inclinação. Quando a linha de cota está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação e sempre acima da linha, certo? Então, aqui do lado, pessoal, temos exatamente essa relação aí das representabilidades, né? Ó. Então, nessa representabilidade, ó, ela vai seguir, né, ó, a relação de cima da linha, certo? Ó. Aí nesse... Opa! Pois não? Esse número que é colocado entre uma linha e outra, no meio, ele, no caso, ele é a dimensão? Como é que é? Ele é a dimensão, é o valor ali, né, unitário da peça, certo? Certo? E também, dependendo, ele pode ser o ângulo, né? No caso aqui, como está aqui embaixo, é o valor numérico, só que representado ao ângulo ali correspondente, certo? Ok? Pois não? Não, ok, professor. Obrigado. Ah, sim. Então, essa relação do número ele vai seguir exatamente essa angulação, né? Então, no caso do lado direito, né, ele pode ser tanto interno, como mostra aqui, certo? Aqui em cima, ó, formação do lado interno, certo? E ele pode ser representado, às vezes, aqui do lado externo. Só que o que é que acontece? Você vai virar, né, o número, né, correspondente. Ele, no caso aqui, ele vai ficar 2, o 2 vai ficar aqui em cima e o 0 embaixo, certo? Ele segue a ordem, né, da linha, tá certo? Então, as cotas devem ser localizadas preferencialmente fora do contorno das peças, né? Entretanto, em função de legibilidade, pode ser posicionado no interior das vistas, né? O que é fora, né? Exatamente aqui dentro, ó, aqui fora, né, da peça, certo? Ó, que está fora. Isso é uma sugestão, não quer dizer que está errado se caso você desenhe dentro, né? É uma sugestão, de preferencialmente fora. Mas não, professor, eu quero colocar interno. Então, interno, aí você pode colocar, desde que não haja ruído, né? Não venha interferir, né, no design da peça. Certo? Nesse caso, colocar interno e externo desde que não toque, é isso? Não, desde que não aconteça ruído, né, na interpretação da peça. Não pode tocar também na peça, não. Por exemplo, aqui embaixo tem um exemplo disso. Ó. A cotagem está tocando na peça. Isso não pode. Certo? Isso não pode. Ok? Mas não pode ter ruído. Né? Uma dupla interpretação. Ok? Outra informação que eu falei também, por exemplo, aqui, ó. Ele diz aqui que não pode, as linhas auxiliares, e não pode se cruzar com linha de cota, né? Aqui é um exemplo, não pode acontecer isso. Ó. Isso aqui vai acontecer um ruído, certo? Por quê? Porque a linha auxiliar, ela está sendo cruzada com a linha de cota, isso não pode acontecer. O ideal é que elas fiquem no mesmo nível, né? Que é o mesmo nível. Essa interpretação que você está colocando aqui 70, você pode colocar aqui, ó. Opa.
Você pode colocar ela aqui, que seria 70. No caso aí seria mais 40, né? E você teria a interpretação do tamanho da peça. 40 mais 30 dá 70. Ou colocar aqui embaixo, não tem problema. Professor, Oi. e se colocasse esse 70 acima do 30? Aí vai cruzar, porque eu preciso, a linha de extensão, né? Ela vai seguir aqui, ó. Aí não pode. Porque ela não iria cruzar, no caso, ela ia só prolongar, no caso. Pois é, mas não pode. Não pode, né? Conforme a orientação, né, que eu acabei de falar... Pronto, tipo em cima, né? No caso aí, né? Porque o ideal ela tá no mesmo nível, porque se você prosseguir aqui, ó, você está, né, ultrapassando a seta, então está ultrapassando mais do que 2 milímetros. Ah, entendi. E aí, o que é que você pode fazer? Botar no mesmo nível, né, no mesmo nível de 30 e botar 40 para completar, ou colocar aqui embaixo. Não quer colocar ali em cima? Coloca aqui embaixo e bota 70. O tamanho disso aqui é 70. Pronto. Não tem problema. Não vai interferir. Né? Pois não? Professor, então quer dizer que é 70, correto? E já tem 30, então você pode só completar com 40. Pode, desde no mesmo nível, né? No mesmo, só complementando ali aquela linha, né? Pode fazer isso também. Porque aí ele vai dar a informação que o comprimento da peça total é 70. Certo, entendi. Obrigado. Deixa eu ver aqui, voltando aqui, né? Só um minutinho, deixa eu bater. Então, aqui, ó, cada elemento deve ser cotado apenas uma vez, né? Então, você não pode ter mais de uma interpretabilidade, né? O que é interpretabilidade, né? Você ter mais de uma informação. Por exemplo, outra coisa importante, ó. Aqui, né, a gente tem o que a gente chama de linha de simetria. O que é linha de simetria? Né? Exatamente essa linha que está cortando a peça. Ela está me dizendo que aquela linha ali, tanto de um lado como do outro, eles são simétricos, né? Eles são um espelho do outro. Então, se eu colocar de um lado que a dimensão daquela peça aqui é de 10, certo? Como ele colocou aqui, é de 10, como eu já estou indicado com a linha de simetria, então, logo, essa informação ela se repete para o outro lado. Então, eu não preciso fazer colocar de novo aqui 10, certo? É excesso de informação, desnecessário, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Se eu colocar aqui embaixo, eu não preciso colocar a dimensão lá em cima, porque eles são simétricos. Vão ter a mesma dimensão. Então, é excesso de informação. Ok? É redundância. Então, os algarismos das cotas não devem ser separados por nenhum outro elemento do desenho, né? Como está separado aqui, ó, ele não pode, certo? No 10 aqui, ó, não pode ser separado, certo? Ele não pode isso acontecer. Muito comum por eixo de simetria, neste caso, deve ser deslocado para um dos lados, certo? Então, colocar só um dos lados que entende que atende o outro. E não se deve cotar sobre arestas, né? O que é arestas? Sobre a linha ali, certo? Você não pode cotar sobre as linhas ali correspondentes. Que no caso aí seriam as linhas tracejadas. Quando necessário, utilize o recurso do corte, né? A gente vai ver o que é corte, pessoal, na aula posterior também, né? O corte quando a gente tem uma peça, né? E a gente quer dar detalhe internamente à peça. Então, você pode fazer um corte na peça e dizer que naquela peça, no corte, né? Você vai dar maior detalhe no desenho da peça através do corte, certo? Esse corte pode ser total, pode ser parcial, né? Só um pedaço da peça, certo? É uma exposição do que você quer dar maior detalhe ali na peça, certo? A gente vai ver isso quando estiver falando de projeções. Aí aqui são alguns erros comuns, né? Relacionados aí a cotas, né? Então, ó, por exemplo, jamais pode se colocar, né, o valor numérico, né, dessa maneira. Pois não? Alguém levantou a mão. Professor, pode ter dois eixos de simetria? Uma vertical e uma horizontal? Como é? Não entendi. Pode ter dois eixos de simetria? Pode. E aí, se tiver, eu não preciso colocar nenhum dado mais, né? De altura e de comprimento, né? Porque nesse caso aqui, desse desenho, ele tem dois eixos de simetria, tanto de um lado, né, como do outro, né? Por exemplo, se eu cortar aqui, ele também tem um eixo de simetria, certo? E aí eu basta botar de um lado
eu não preciso mais relacionar o outro. Né? Ó, outro erro aqui exatamente também, né? Esse aqui era muito comum, né? Antigamente, né? Era a norma aceitava isso. Hoje não aceita mais, certo? Não é mais aceitável, né? Pela norma. Certo? Unidade de medida também, ó. Não se coloca-se mais, né? Unidade de medida. Não deve estar na cota, deve dar cota dentro do desenho. A outra coisa, né? Aqui, ó, no caso, ó. Esse desenho aqui, ele está tracejado. Esse aqui a gente chama de, esse traço aqui de cota, né? Cortada, né? Seria um desenho cortado, né? E aí, como você colocar ali, ó, ele tem ruído. Você não consegue entender qual é a numeração, certo? Então, para evitar esse ruído, né? Você não coloca dentro do desenho, coloca externo, certo? Pois não? Alguém levantou a mão. No caso aí, hoje eles não podem mais colocar, né, no caso, metros aí, né, como está dizendo. Mas essa informação é colocada lá onde fica no projeto a escala, né, na escala. No desenho, na unidade. A escala é outra coisa. Na unidade. Unidade, aí bota, né? Aí como está lá na legenda, né, tem a unidade lá, então quando a pessoa vê o valor, ele já interpreta qual seria a relação da unidade. Então, e outra coisa, todo valor que está lá, ela vai estar representado somente uma unidade. Outro parâmetro exatamente também foi esse, porque antigamente se colocava uma dimensão em metro no canto, colocava outra unidade noutra, então você teria no mesmo desenho, diversas unidades. Né? Então, uma das maneiras de você deixar tudo padrão foi colocar na legenda somente a unidade, os demais todos vão ter a mesma unidade. Certo? Outra coisa importante, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Perguntas aqui, galera? Dúvidas? Professor, o erro dessa inferior à direita, as cotas estão se cruzando, né? Elas estão se cruzando, né? As cotas estão se cruzando aqui, ó. E o próprio valor ele tá cruzando também a linha de extensão, né? Olha, tá cortando aí, ó, a linha de extensão. Então aqui tem essa linha cruzando, ó, a linha de cota cruza a linha de extensão, certo? Porque o que quer representar? Ele quer representar esse quadrado aqui interno, ó. Ele quer representar esse quadrado aqui interno. Aí esse quadrado interno ele está cruzando, né? Ó, a linha de extensão cruza o próprio desenho, certo? Porque o desenho é isso aqui, ó. Aí aqui tem uma informação de cota do próprio da linha do desenho, que está errado também, né? Não pode. Certo? Então tem vários erros aí correspondentes a esse desenho inferior. A esse desenho aqui, ó, o que acontece? O número ele está inclinado, ó. Ele deveria estar na mesma direção, né, da linha de cota. Certo? Ele está inclinado, também não pode. Certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, porque aqui tá para fora, né, ó. Certo? A linha, ele teria que ficar para dentro, né, o número para dentro assim, né? Seria 0,70, né? Na mesma relação da linha de cota. Esse aqui, ó, a linha de cota não está tocando a linha de extensão. Certo? Ok. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui não. Eu não consegui interpretar qual é o erro desse. Talvez seja, professor, o mesmo caso do 0,70 na figura de baixo, que no caso ele deveria estar como se fosse de cabeça para baixo, né? Aí em relação a linha. Não é embaixo não. Eu não estou conseguindo interpretar qual que seria dele aqui, não. Professor, o 0,70 é para ele estar do lado... Não, o 0,70 foi exatamente isso que eu disse. É para fazer 0 embaixo, vírgula, 7 na mesma direção do... Eu estou querendo olhar, entender esse aqui, ó.
É o ponto, professor? Pois é, eu não sei se é o ponto, não sei. Porque o ponto, ele é uma linguagem... agora eu entendi. É porque ele está relacionado aqui, ó, ele está relacionado exatamente, ele está relacionado na mesma dimensão. Se aqui era para ser 140, né, então aqui também era para ser 140. Acho que é exatamente o ponto. Ele tem que trabalhar tudo na mesma unidade. Certo? Eu acho que é isso. Ok. É isso mesmo. É o ponto mesmo. Porque os demais, todo sempre está certo. Ele fica superior, a linha de cota ele encosta, né, a linha de extensão, né, que é a linha auxiliar. Certo? Pois não, quem perguntou? Sou eu. E quando eu vou saber diferenciar no mesmo desenho objetos com centímetros, A legenda vai dizer isso, lá na legenda. Na legenda vai dizer isso. A cor vai ser diferente? Não, a cor não. A cor não tem nada a ver com cotas, certo? A cor. Você pode utilizar, claro, você utiliza, né, no AutoCAD, né, no CAD, você utiliza diferentes cores, né, para lá na relação, né, de notação, né, você identificar o que está sendo representado. Mas ali a cor não tem nada a ver, certo? Relacionado de cor. É mais para dar orientação no que a gente chama de layer, né, lá no CAD, né, lá no CAD. Até a representação das linhas. Outra representabilidade aqui de erro, né? Nesse caso aqui, ó, o que é que acontece, né? Eu tenho um desenho aqui, certo? Ó. Esse desenho está referindo exatamente ao círculo, né? Então, quando eu quero dimensionar o círculo, né, ele botou aqui, ó, as setas, né, externas, né? Aí eu tenho linha de simetria, né, exatamente linha do círculo de simetria para poder representar que ali, né, eles têm a mesma dimensão, né, exatamente para dizer que ali é um círculo, né? Ele poderia ser, não ser igual, né? Então é exatamente para representar que ali é um círculo. Então, eu devo, né, jamais ter ruído, né? A ideia é exatamente não ter ruído. Então, por que esse outro lado está errado? Exatamente porque está encostando, né, está na sobreposição, né, da linha de simetria, ó. Então, como está na ruído, né, então para evitar ruído, eu não posso colocar dessa maneira, certo? Jamais posso colocar dessa maneira. No caso aí, professor, ele está indicando a questão do toque aí, é isso? Não, ele está indicando, por exemplo, eu não tenho essa linha aqui que está me indicando linha traçada e ponto, né? Ele está me dizendo aqui que aqui é simetria. Se eu colocar aqui, ó, eu estou sobrepondo essa linha de formação. Então, não posso. Eu estou botando uma linha contínua em cima de uma linha tracejada, né? Então, entendi. Eu estou tendo ruído aí. Certo? Não somente essa linha, a própria seta, né? A própria seta está sobrepondo a linha de tracejada, e não pode. Tipo assim, vai estar ocorrendo uma bagunça de informações. Não é bagunça de informações, é como eu estivesse tendo sobreposição, né, de informações, uma informação em cima da outra. Isso não pode. Eu posso ter várias informações, desde que eu consiga interpretar. Certo? Nesse caso aqui, da outra peça, né, eu não consigo interpretar porque as informações elas estão sobrepostas. Nessa outra, não. As informações elas estão distintas, né? Ó, eu tenho a informação aqui da dimensão. Entendido. Certo? Professor, mas as duas figuras, a figura da esquerda está como correta. Exatamente. Então, e a da direita está errada. A da direita está errada. Então, essa linha que está sobreposta por ela aqui está correta, né? No caso da esquerda. Não, ela não tem linha sobreposta, né? Vamos lá. Qual é a linha sobreposta? Ela tá passando essa linha aqui, dizendo que aqui é a dimensão, o diâmetro do ciclo. Aí essa linha aqui é tracejada, ela não está sobreposta. Ela está correndo, aí eu tenho uma linha cruzando a outra, exatamente dizendo que é simétrica, porque é um círculo, né? Tanto de um lado como do outro. O outro lado não, eu tenho uma linha sobreposta. Por quê? Porque essa seta aqui, que era para me indicar o dimensionamento, o diâmetro da peça, ela está sobrepondo a linha tracejada. Né?
Como eu sei que ali tem uma linha tracejada? Porque a outra figura é uma repetição, né? Então eu sei, somente eu sei por causa da outra figura. Porque se tivesse somente ela, o que me garantia que ela está sobreposta? Tem um ruído. Entendeu? Vamos lá, dando continuidade aqui, pessoal. Qualquer coisa vocês interferem aí, certo? E podem parar, certo? Ó, essas informações aqui, galera, ela estão erradas, né? Por que estão erradas? Como eu disse, né? Até atrás a norma ela aceitava, né? Então aqui é uma norma de 1987, ó. Ela aceitava o número ficar entre a linha de cota, né? Então logo você, né, era possível, né? Professor, alguém até no semestre passado, né, que trabalha com projeto, ele me indagou, né? Antes de eu chegar nessa parte, ele me indagou, né? Professor, mas eu já peguei projetos que tinha e estava dentro da norma. Assim, não, vamos lá, depende da época, né? Normas, até um período era aceitável, hoje não é aceita mais. A norma atualizada, né, ela não enquadra mais desse princípio. Isso não quer dizer que os projetos anteriores têm que apagar tudo, não rasga tudo, não serve mais. Não, é utilizado. Só que tem que entender que a partir de então, agora você tem que seguir a norma atualizada. Certo? Então, no caso aqui, ó, nas figuras, essas figuras já é exatamente para indicar isso. Ó. Antigamente aceitava-se, né? Número interno, né? Olha aqui, ó, totalmente na horizontal, né? Não seguia a linha de cota. Certo? Isso era aceitável, era possível antigamente. Hoje não mais, né? Ó, não segue a inclinação conforme o meu falado. Né? Isso era possível, mas hoje não. Ó, outra coisa importante, né? Exatamente a linha de simetria, né? Eu estava até falando lá. Então aqui, ó, o uso da linha de simetria simplifica a cota, né? Então, nessa peça aqui do lado, ó, aqui eu tenho uma peça total, certo? Ó, ele não está me indicando, né, a linha de simetria. Quando eu colocar a linha de simetria, que é necessário eu colocar, porque a peça é simétrica, aqui eu coloquei a linha de simetria, certo? Isso quer dizer o quê? Claro, aqui só vai ter a linha de simetria vertical. Eu só vou ter o lado direito, né, simétrico ao lado esquerdo. Então, nesse caso, eu já corto, né, a linha de simetria. Basta eu colocar eu já corto informação a partir daí. Por quê? Porque essa linha de simetria já está me indicando que ele é simétrico. Então, logo, ó, se eu digo aqui embaixo, vamos lá, se eu digo que a peça total tem 60 centímetros e essa parte aqui tem 20, quanto é que está faltando aí, galera? 40, né? 40, 20 de cada lado. 20 de cada lado. Então, eu já corto, como a peça diga aí, eu já corto essa informação. Não preciso colocar. Eu não preciso colocar ela. Já é excesso de informação. Certo? Exatamente por causa disso. Mas se colocando só 20 ou só 60 com a linha de simetria também já seria o suficiente? Ou estou errado? Excesso de informação. Se você colocar, já é excesso de informação com a linha de simetria, né? Eu vou colocar aqui 20 do outro lado. É excesso de informação, porque ele já está me indicando aqui que eu vou ter ali, né, do outro lado, 20, por causa da linha de simetria. Certo? A mesma coisa acontece com o quadrado, ó. Não é necessário eu indicar, né, que a peça todinha, passar o quadrado nas dimensões todas. Por quê? Porque ela já tem linha de simetria. A peça é um quadrado, então basta indicar um que os demais é representado, certo? Porque a própria linha de simetria já me indica isso, né? Porque ela é simétrica. Então basta indicar um que os demais é indicado. Ok? Isso aqui, galera, ó, isso aqui, vamos lá. Isso aqui é um desenho, né? Vamos ver se vocês conseguem entender. Esse desenho aqui, galera, ele dá interpretação de quê? Esse desenho aí. Ele dá a interpretação que ele está no espaço, não é isso? Ele como fosse um desenho tridimensional. Ele não tem essa ideia, né? Bom, esse desenho aqui é um desenho isométrico, né? Eu vou depois eu vou explicar para vocês como é que desenha ele, como é que faz ele.
Nesse tipo de desenho, ele dá essa ideia, né, de profundidade, né? Ele dá a ideia, né, tá no espaço, ele tá num parâmetro tridimensional, ele dá essa ideia, certo? Mas ele é feito num plano, ok? E esses demais aqui, ó, que está do outro lado, isso é uma representabilidade, né, a gente chama de projeção, né? É um desenho de projeção a um desenho isométrico. O que é uma projeção? Porque você coloca ele no plano, você vai colocar ele no plano, e para poder interpretar esse desenho isométrico, você vai precisar de mais do que uma vista, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso no mínimo de 3 vistas para poder interpretar ele, né? Eu tenho uma que chamamos de vista frontal, uma vista lateral, né? Nesse caso aqui, lateral direita, né? E uma vista superior, certo? Uma vista superior. Então, nesse caso, claro, a gente vai já detalhar em aulas posteriores, né? Sobre projeção, a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas qual é a ideia aqui, ó? Nessa ideia aqui, o que é que acontece? As dimensões, né, ó, olha aqui, ó, as dimensões aqui, ó, as cotagens, né? As cotagens, ela está totalmente diferente da até então que a gente estava vendo. Por quê? Assim, entre aspas, né? As linhas, elas não são tão horizontais, elas vão seguir uma peça, né? A ideia é exatamente aqui, você vai ter linha de extensão seguindo a peça, você vai ter linha de cotagem seguindo a peça, né? Então, inclinado. Por quê? Porque ela vai seguir o padrão do que a gente acabou de falar da cotagem, certo? Então, essas linhas aqui, né, de cotagem, elas também são representadas nas linhas, né, das perspectivas, né, nas projeções dessa peça. Então, no caso aqui, ó, 21, ó, como é que ela está representada? Ela vai sim, ó, tá na mesma relação da cotagem e da altura. Nesse caso aqui, ele colocou internamente, né, ó, ele colocou internamente. Poderia ser externo na peça? Poderia, não tinha problema, certo? Ó. A linha de extensão não está tocando, ó, ela não toca a peça, então logo eu sei que ela não faz parte da peça, certo? Aqui também ele colocou interno, mas poderia ser externo? Poderia, certo? Não tem problema, né? Aí ele colocou aqui a altura. Outra coisa importante a entender, ó, ele tem essa linha tracejada, né? O que seria essa linha tracejada, né? Claro, eu vou falar isso posteriormente em perspectiva, mas essa linha tracejada é quando eu não vejo a superfície naquela visão, certo? Eu sei que ela existe, mas naquela minha vista eu não consigo ver aquela superfície. Então, essa linha tracejada é exatamente para indicar que há uma superfície não visível, certo? Que é exatamente essa superfície aqui, ó. Essa superfície aqui. É porque acontece, é como eu estivesse vendo ela desse lado e eu não consigo visualizar essa superfície do outro lado, né? Então ela vai ser tracejada naquela visão ali, ó. Certo? Essa linha aqui, ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque nessa visão aqui, ela é visível, essa superfície aqui, ó. Então ela passa a ser contínua. Certo? Oi? Pessoal, aquela imagem só lembra aqueles psicotécnicos lá do Detran. Okay. Você tinha que discorrer ela mentalmente, né, para ver quantos lados tinha e tudo. E é mais ou menos isso, né? Na realidade, aqui, quando você vai desenhar todos os lados dela, né? Nesse caso, para você mensurar o diâmetro no todo, né? Sim. Certo? E outra coisa, ó, essa escotagens, ela vai ficar na mesma relação das vistas, né? Que está ali correspondente. Então, aqui, se eu tenho aquela vista, eu vou representar ela. Ela vai ser cotada. Outra coisa, ó, essa relação aqui, ó, ela ou essa de baixo é uma vista superior. Isso quer dizer o quê? Como eu estivesse olhando de cima a peça. Então, de cima a peça, eu tenho a largura da peça. Eu não preciso representar... Se eu representar aqui embaixo, ó, 20... eu não preciso representar ela aqui, eu cortaria ela daqui, certo? Aí a mesma coisa acontece aqui, ó. Se nessa peça, na vista frontal, eu represento que o comprimento dela é 50, eu não preciso colocar ela aqui embaixo, certo? São informações desnecessárias, né? Relacionadas às vistas, certo? Porque dá a mesma informação. Ok? Galera, eu vou acelerar aqui, porque já são quase 7h30, ainda tem muita coisa para abordar, certo? Ok, cotagem, né, espaço reduzido, então direciona nessa seta
externamente ao espaço. Quando não houver espaço para as setas, essas serão substituídas por traços. Como eu disse, né? Você pode ou colocar setas ou colocar traços. Quando não tem como colocar, no caso aqui, ó, você pode colocar o traço, certo? Exatamente para representar, né, o que está sendo cotado ali, certo? Que aqui ficaria ruído na informação, certo? Aqui ficaria ruído. Deixa eu ver mais. Aqui a mesma coisa, certo? Ó, ele colocou essa informação, né, para não interferir ruído. Outra coisa que é possível você fazer, ó, que não vai ter ruído. Professor, você disse que não poderia colocar dentro da peça? Pode, desde que não esteja o ruído. Então não tem ruído aqui, ó. Ele fez tá em branco, né? Eu tenho as linhas contínuas aqui, né, de corte. E aí nesse pedaço onde vai ter a informação, né? Ele tá em branco, né? Então eu coloco e não tem ruído, tá certo? E aí no caso aí seria as rachuras, né? De corte, né? Aqui relacionado exatamente o diâmetro, né? Então tem diferença de diâmetro e raio. Diâmetro eu pego a peça toda. Então no caso aqui eu pego, né, exatamente todo o comprimento. Ó, lembre que aqui eu não tenho sobreposição, ele colocou do lado, então ele passou exatamente essa linha mais fina, né, como se fosse a extensão do meu círculo, apesar que aí é só um semicírculo, certo? Então é exatamente para definir, né, o diâmetro. Ó, ele pode ser representado interno, desde que não tenha ruído, ó, certo? Como externo, ok? Ele também pode ser representado assim, externo, ou assim, e aí anteriormente, como a gente tenha visto, né? Externamente. Não pode ter ruído. E quando for raio, né? Você vai, do raio, aqui no diâmetro, você coloca ele só o número. Quando for o raio, não, o raio você precisa simbolizar que ele é um raio. Então você vai colocar o símbolo R, certo? Exatamente representando ali que é um raio, né, que está fazendo parte daquela figura, certo? Ou para fazer a própria circunferência da figura, ou para relacionar uma parte da figura, certo? Então aqui tem uma borda que não é pontuda, né, ela é arredondada. Então para fazer essa borda necessitou-se de um raio. Então ele é representado dessa maneira, certo? Então, quando é raio, eu coloco o símbolo R. Quando não tiver símbolo, eu estou representando ali um diâmetro, certo? Elementos angulares, né? Eu também posso representar esses elementos angulares com uma dimensão, né? Trigonométrico, né? Ah, professor, eu não botei um ângulo aqui, mas pela relação de trigonometria tem como eu saber qual seria o ângulo, ok? Pois não, Eduardo? Ô, Flávio, boa noite. Na figura anterior, e aparece aquele raio interno, aparece outro raio maior também aí, né, na figura. É informado também. Isso, na figura mais à direita. Ela aparece aí dois raios, né? Aparece um raio de 2, que é da borda, né, do contorno da borda, e aparece o raio de 100, que é dessa curvatura superior. O desenho é obrigado a mostrar onde é o ponto de apoio do compasso, no caso, onde ele vai ser apoiado para fazer essa curvatura aí? Não, não necessariamente, porque como ele já está dando o valor, né, ali numérico, então pelo esse valor no compasso você já identifica. Mas aí você tem que saber onde vai apoiar a ponta metálica do compasso para fazer esse arco aí. Exatamente, porque assim, quando você pega o compasso, né, é exatamente aquela distância do raio. Então tem como você fazer a relação, né, do raio, não necessariamente eu preciso indicar aqui. Na minha medição, eu vou saber onde eu vou colocar o meu compasso a partir daquela dimensão relacionada ao número. Eu não preciso indicar através da imagem, né? Eu vou fazer a partir do meu dimensionamento. Deu para entender, Eduardo? Então, se eu pegar aqui, ó, obrigado. Se eu pegar aqui uma régua, ele está me dizendo que é 2, eu pego ali é a régua, então é daqui para cá. Então, eu pego o meu compasso a partir dali e faço a relação. Entendeu? Não entendi, sim. Certo? E outra coisa, ó, por exemplo, aqui do outro lado, ó, opa, passei aqui, só um minutinho, pessoal. Eu não preciso relacionar que aqui também, né, é um raio, né? Por quê? Porque
a informação por si só ele já está me indicando que ali ele é simétrico, né? Então, o que é simetria? Essa linha de simetria está me indicando isso, ó. Se ele está me indicando que ali é simétrico, então logo isso aqui também ele vai ter R, né? O R16, certo? Que é simetria. O próprio eixo de simetria está me indicando isso. Eu não preciso refazê-lo, né? Indicar lá. Certo? A mesma coisa aqui de baixo. O R2 aqui embaixo é o mesmo. Por quê? Porque a minha linha de simetria indica isso. E só em relação ainda às vistas, que eu não sei se mudou as normas, né? Porque mudaram algumas normas. Mudaram algumas coisas. Em relação à vista, no caso, se você puder voltar só um slide, nessa figura, nessa vista de baixo, aí na vista superior. Eu vou me aprofundar sobre isso, viu, Eduardo, na aula posterior, mas eu posso voltar aqui. É rapidinho, é só para eu te perguntar um negócio. Essa vista superior aí no lado, né, nessa figura que está circulada total, ainda é necessário colocar com um grafite mais escuro essa vista que fica mais próximo da visão da gente, por exemplo, no caso aí dessa vista superior, esse quadrado do meio, ele teria que ser mais escuro. Na época que eu estudei desenho, era assim. Não. O que deve ser feito é que as linhas do desenho, por si só, ela tem que ser mais diferente das demais, né? E aí, tanto a vista frontal, né, ela tem que ter a mesma espessura da linha superior e da linha direita aí, né? Mas você entendeu, né? Eu lembro do caso clássico, que é uma pirâmide com base quadrangular, que a vista superior... Pois é, tu tá falando disso aqui, né? Seria um quadrado com um X no meio, né? A vista superior da pirâmide. Aí esse X, ele era feito mais escuro na época que eu estudava desenho, porque era justamente para mostrar que ele estava mais próximo da visão do observador do que a base do quadrado. Não, hoje em dia não, hoje não relaciona isso não, já porque, só para você ver, e aí era excesso de informação, no caso, acho que foi por isso que foi cortado, né? Porque no caso aqui, ó, ele já dá indicação que ali é uma parte mais perto da visão do observador, né, no lado superior, né, na própria vista frontal, né, já indica isso. Ok, tá bom então, beleza, obrigado. E aí, no caso aqui, voltando aqui, elementos de ângulo, né, você pode ter, por exemplo, tem como identificar esse elemento, qual seria esse ângulo aqui, né, dessa relação, por quê? Porque aqui é um triângulo, né? Então, através da relação de triângulo, através da relação de triângulo, tem como eu representar qual seria esse ângulo, né? Então, né, no caso aqui, através da equação hipotenusa, né, aquele 12 ao quadrado, etc., tem como eu identificar qual seria esse ângulo, certo? Então, são informações que é possível fazer a partir daí, ou colocar o próprio ângulo, né? Também é possível, certo? Alguém quer perguntar? Cleidson? É Cleidson, né? Cleidson. Ok, vamos lá, né? Aí, elementos compostos, né? Você pode representar, né? Em termos de ângulo, linha. No caso aqui também, ó, eu vou ter um desenho na vista isométrica, né? Que é o desenho da vista, objeto da vista isométrica. E eu vou ter o desenho nas perspectivas, né? Na vista frontal, na vista lateral direita e na vista superior, né? Então, aqui são as relações. Lembrando que as unidades, eu vou ter, né, as unidades representadas, né? Aquela relação que não sei se foi o Jorge, da espessura, né? Por exemplo, aqui eu tenho, aí aqui serve, ó, aqui eu tenho exatamente, ó, a espessura do meu círculo, né? Então, ela é representada aqui, ó. Então, eu vou ter esse 5 aqui, ó, exatamente relacionado ao diâmetro interno, certo? Relacionado ao diâmetro interno, ok? E eu vou também ter o diâmetro externo, ó. Opa, aqui embaixo, ó. Ele está dizendo que é 10. Viu, Jorge? Ó? Aí indica exatamente a espessura, né, do meu círculo. Ok? Aí tem cotagem por fase de referência, né? Então, na cotagem por fase de referência, as medidas da peça são indicadas a partir das faces, né? Podem ser como cotagem paralela ou cotagem aditiva, né? Então, pode ser dessa maneira aqui, ó, de referência, né? Ou cotagem aditiva, né? Que ele coloca aqui, né?
Então, a cotagem aditiva é uma simplificação da cotagem em paralelo e só é utilizada se houver limitação de espaço e ainda não comprometendo a interpretação, né? Então, não pode ter ruído. Se não compromete a interpretação da peça, então ela pode ser utilizada, né, essa cotagem aditiva, certo? Sem comprometer a peça. Aqui é um exemplo de cotagem aditiva, certo? Então, isso que é aditivo. Então, daqui para cá, ela vai ter 150, aí ela vai aumentando, ó. 420, 640. Então, ela é aditiva, ela vai somando, certo? Então, eu posso ter essa interpretação, isso é aceitável, certo? A cotagem abrigo deve... a cotagem abrigo deve acompanhar as linhas de cotagem, isso eu já falei, né? Então, no caso aqui, ela vai acompanhando, ó. Então, ela vai, né, tá na mesma relação das linhas de cotagem, certo? Ela vai acompanhando. Nesse caso aqui, ela pode ficar interna, né? E aí, algumas representabilidades, ela pode estar externa, certo? Porque isso vai depender muito de onde o observador está, né? Certo? Então, por que que o direito, né, ele sempre vai ser, ele pode ter essa interpretação? Porque o direito, ele, dependendo do observador, ele pode mudar, né? Esse aqui também já falei, né? Não pode ter essa, né, essa relação, tem que estar no mesmo nível, né? Então, o certo seria assim, né? Isso aqui já falei, só mostrando. O que mais aqui? A cotagem de cadeia, né? Ok. Certo? É somatório, né? Pois você pode fazer dessa maneira. Pois não, Isis? Professor, acho que você esqueceu de passar a frequência. Ah, foi mesmo, ó. Esqueci aqui. Deixa eu pegar aqui, um momentinho. Bem lembrado isso. Pronto. Coloquei a frequência aí, certo? Voltando aqui, vamos lá. Cotagem por elemento de referência, né? Também já mostrei, certo? Já falei que você pode cotar, né? Nesse caso aqui, ó, você vai ter... Você vai colocando aí a relação das extensões, né? Então, relacionado à proporcionalidade, pessoal, vamos lá. Então, o que é a proporcionalidade? Está diretamente ligado aí às escalas, né? Então, medidas reais sempre serão preferíveis, né? Então, se você tiver como desenhar, né, o objeto no desenho, né? Então, é de preferência deixar ele na mesma relação. Se não dá para fazer isso, ou você amplia ou você reduz, certo? Se o objeto é muito pequeno, que não dá para dar detalhamento, né, na peça, aí você amplia, certo? Mas a preferência é o tamanho real do objeto, certo? Ali no desenho. Então, a escala na figura abaixo tem 150 milímetros, ou 15 centímetros. A relação, pessoal, da unidade, então, 150 é a mesma cor de 15 centímetros, né? Então, ele está dando referência exatamente a essa unidade, né? Então, pode ser milímetro ou centímetro, desde que você represente ele na legenda, ok? Então, o número de 1 a 15 representa os centímetros. Cada centímetro é dividido em 10 partes iguais. Então, cada uma dessas partes é 1 milímetro, né? Então, nesse caso aqui, ó, que ele tem aí, só dando orientações, né, da proporcionalidade. Então, se eu tenho, né, 1 centímetro, é como se eu tivesse 10 milímetros. Então, cada tracinho desse na régua, eu tenho ali 1 milímetro correspondente. Então, para 1 centímetro, eu vou ter 10 pedaços cortados. Então, ele dá essa representabilidade ali para 1 centímetro, certo? A relação da escala
ela vai ser da seguinte maneira, né? Se a tendência de redução, então quer dizer o quê? Se a peça ela tem valor 2, então se eu vou reduzir, então eu vou reduzir ela na metade. Se eu vou reduzir a metade, então seria na proporção de 1 para 2, certo? Se ela tem 5, eu vou reduzir ela em 5 vezes, então vai ser 1 para 5. Se ela tem 10, eu vou reduzir ela 10 vezes, deixar ela na proporção de 1, então eu coloco de 1 para 10, certo? Isso é relacionado para redução. Se eu vou ampliar, então se o desenho, né, corresponde a 1, certo? Ou se o real corresponde a 1, se eu pretendo ampliar ela 2 vezes, né, então vou ampliar ela em 100 vezes, então é 2 para 1. Se eu vou ampliar ela 5 vezes, é 5 para 1. Então, essa é a relação. Esse primeiro elemento está relacionado com o desenho, e o segundo elemento, né, à direita, está representado ao objeto real, certo? Ao objeto real. Então, eu vou ter redução natural, né, que é o tamanho do objeto, e vou ter a própria ampliação, ok? Então, a escala ela pode ser natural, quando o objeto corresponde ao real, certo? Pessoa querendo... Só um minutinho, certo? O pessoal está pedindo para entrar agora aqui na aula. Pronto. Aí, e de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior do que o tamanho real da peça. Então, como eu disse, né, a esquerda representa o desenho e a direita o objeto real, certo? Então, essa seria a relação, né, para a condição de escala. Pois não? Professor, a escala está sempre relacionada ao tamanho ou tem alguma outra coisa, como por exemplo, dimensão? A escala está relacionada ao tamanho. Dimensão é a cota, né? A escala, a gente fala do tamanho. Ou ela é ampliada, ou ela está no tamanho real, ou ela está reduzida, certo? Compreendido, ok. Então, no caso aqui da escala, aqui, ó, tá 1 para 1, isso quer dizer o quê? Que essas dimensões aqui, do jeito que ela está no desenho, ela relaciona ao objeto real. A mesma peça, ela foi reduzida, então, como ela foi reduzida, o tamanho real dela necessariamente seria 2 vezes o tamanho do objeto, representado no desenho, então ela foi reduzida. Uma coisa interessante, jamais muda-se a cota, né? A cota, ela representa o objeto real. Então, no caso aqui, ó, ela é 48. Mesmo que eu reduza, ela continua sendo 48. Certo? 30. Mesmo que eu reduza, continua 30. Certo? Então, a cota, ela não muda. Né? Ampliando ou reduzindo, ela não muda. Ela continua o valor real do objeto. Certo? E na relação de reduzir, de ampliar, melhor dizendo, certo? O desenho foi 10 vezes, então ela ampliou 10 vezes. Então, no caso aqui, o objeto eu quero dar maior detalhe, o objeto real está para 1, né? Então, eu ampliei. Então, eu aumentei para dar maior detalhe à peça. Então, ao dar maior detalhe à peça, eu ampliei a peça. A escala está 2 para 1 nesse caso, certo? Então, a peça é tão pequena que eu vou desenhar ela com maior dimensão, né? Para dar maior detalhe. De novo, a cota não muda, a cota refere-se ao objeto real, certo? Então, no caso aqui, o objeto real é 10, mas, professor, eu ampliei. Não vai mudar, ela continua 10, certo? A cotagem não muda. Ok? Outra coisa, galera, do jeito que está aqui, ó, ela está errada, né? Porque ela ou era para estar certa, ou era para estar, né, cortado, ou um ponto, certo? Só para deixar bem claro. E aqui é falando exatamente das cotas, né, relacionado aí à escala de numeração, né? Então, a escala de ampliação é 20 para 1, né? 50 para 1, recomendado seria 2 para 1, né? O recomendado seria 5 para 1, né? Escala natural, aí no caso aí 1 para 1, aí é a escala reduzida, né? Então, aqui são as relações de escala, certo? Angulação, galera, normalmente você não vai ter, né, problema de angulação, certo? Então, não importa se é 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, a relação é a mesma, certo? Sempre vai ser a mesma, porque
elas são proporcionais. Certo? Então, a cotagem é feita com a medida real, a escala deve ser escrita na legenda, né? A escala vai ficar lá na legenda, eu já falei, né? É ela que vai dar parâmetro se aumentou ou diminuiu, né? Relacionado ao tamanho real. A escala escolhida depende da complexibilidade do objeto, né, a ser representado e da finalidade da representabilidade, que quer dar ali no objeto. Escala. Então, sempre vai... Como é que ela vai ser representada, né? Você vai colocar o valor, né? 2 pontos e o valor, né? Então, independente do uso da escala reduzida ou ampliada, a cotagem sempre é feita com a medida real da peça, né? Só dando ênfase a isso. Galera, na aula de amanhã, né? Pronto, aqui a gente vai fazer uma atividade, né? Na aula de amanhã, vai ser uma atividade online. Então, é necessário que você tenha, né, mesa, lápis, lapiseira, borracha, e utilize, né, aquele último papel que a gente fez lá das margens, tá certo? Com a legenda, que vai ser necessário. Ok? Perguntas? Dúvidas? Essa vai ser a nossa atividade. Pois não. Professor, boa noite. Professor, eu tive alguns problemas, eu não consegui enviar as 2 primeiras atividades. Teria como abrir para mim até amanhã? As 2 primeiras, Rosa, foi a relação da... Deixa eu ver aqui, né? Qual foi, né? Nem me lembro mais. Só abrir aqui. Se eu não me engano, o primeiro foi para mandar um desenho de todas aquelas formas. Foi a relação da geometria, figura, né, das figuras. Aquela das figuras ali era para a gente... A ideia... Para vocês terem a primeira relação, né, da manuscrita, né, do desenho, certo? Das figuras. Ok? E a segunda foi para fazer as margens. As margens foi online, Rosa, foi presencialmente, certo? A gente nem deu tempo para enviar, certo? Então, eu sugiro que amanhã esteja presente para poder a gente fazer isso, né, presencialmente. Por quê? Porque uma das recomendações do MEC, certo? É que o aluno esteja presente na aula. É uma recomendação que está prevalecendo a partir desse ano, o pessoal que está dentro do parâmetro da... Porque, assim, o curso mudou, não é mais à distância. O curso agora é sempre presencial, certo? Então, é necessário que você esteja presente nas aulas aqui para poder fazer. É uma recomendação do MEC. Ok. Certo? Tá bom. Então, por isso que eu estou deixando desde já hoje que você esteja amanhã presente, né, para fazer essa atividade. Ok? Galera, eu vou ter que encerrar a aula de hoje, eu tenho já outra aula aqui, né, no outro semestre, tá certo? Um abraço, até mais, pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.